Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Que a bênção, a graça do Senhor seja abundante na sua casa e na sua vida. Hoje, segunda-feira, com mais um Boa Semana Central. E nessa segunda-feira eu quero fazer uma reflexão especial com você, porque afinal hoje é um dia especial, porque ontem celebramos o domingo da ressurreição. Então, prepare aí o teu coração, vamos ouvir esse louvor, pegue caneta e lápis, se você tem esse hábito, para que a gente possa meditar um pouco na palavra do Senhor. Até daqui a pouco. Cante assim comigo. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, irá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Assim como a noite aguarda o sol, uma brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres o mar, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres o mar, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Aleluia. O Senhor enxugará toda lágrima, e todo joelho declarará que Jesus é o único Deus, que Jesus é o único Senhor. Amém? Irmãos, a nossa meditação nesta manhã está no Evangelho de João, capítulo 20, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 19. Na palavra de Deus diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco.
E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Queridos, essa palavra ela fala para a gente acerca da ressurreição de Jesus. Nós tivemos uma celebração tão linda, um dia especial, lembrando a nossa fé. Essa é a nossa fé, o cerne da nossa fé está na ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o texto aqui mostra que Jesus, ele ressuscitou no domingo pela manhã, e logo então, no início da tarde, o Senhor Jesus, ele então se apresenta aos discípulos, e o texto diz, ele faz menção, faz um destaque, porque os discípulos estavam com as portas trancadas, E há pelo menos algumas razões porque os discípulos estavam ali trancados. A palavra de Deus diz que eles estavam com medo. Então a primeira razão é essa. No verso 19, a palavra de Deus diz que eles estavam as portas trancadas porque eles estavam com medo dos judeus. Então veja bem, antes do Pentecostes os discípulos estavam escondidos, estavam acuados, eles estavam com medo dos judeus. Mas Jesus, ele vem, sopra sobre eles o Espírito, e depois do Pentecostes, eles já não têm mais medo, já não lhes falta mais o medo. Inclusive, muitos deles foram açoitados, outros presos, porque não lhes faltava mais o medo. Uma outra razão por que eles estavam com a porta trancada é porque havia falta de paz. Não havia paz. Jesus, ele se apresenta aqui no verso 19 e diz: paz seja convosco. Não havia mais paz. Eles estavam com os seus corações inquietos. Eles também estavam perturbados. Não havia sossego no coração. O coração deles, no coração daqueles discípulos, havia um turbilhão de dúvidas, incertezas e também culpa por tudo aquilo que havia acontecido. Isso muitas vezes também toma conta do nosso coração. Nós ficamos com medo de situações que nos acometem e muitas vezes o nosso coração também fica perturbado, fica inseguro, fica com dúvida, incerteza, e muitas vezes a culpa por causa do pecado também, ela toma conta de nossas vidas. E Jesus chega num momento importante e diz: paz seja convosco. Mas uma terceira razão, porque aqui os discípulos estavam trancados naquele dia e estavam com medo, estavam sem a paz. Uma terceira razão é porque eles estavam sem Jesus, por causa da ausência de Jesus. Eles estavam acostumados a ter sempre Jesus, ou ter Jesus sempre por perto, junto deles, mas desde o momento da crucificação, eles ficaram desorientados, sem uma referência, sem Jesus. E quando Jesus não está presente, o nosso coração se enche de medo. Quando o Senhor Jesus não está presente, o nosso coração se enche de incerteza. Quando Jesus não está presente, a dúvida, ela toma conta do nosso coração. Somente a presença de Jesus é que pode fazer dissipar toda a incerteza, todo o medo. Deus é amor, e a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Ao verem Jesus, eles se alegraram. Eles se alegraram. O coração aflito se acalmou.
e eles puderam ali ter um tempo de refrigério na presença do Senhor. Então veja, estavam as portas trancadas porque estavam com medo dos judeus. Estavam as portas trancadas porque lhes faltava paz, havia culpa. Estavam as portas trancadas porque eles haviam perdido o seu referencial, que é Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, eles estavam com as portas trancadas porque também lhes faltava propósito. Eles ficaram desorientados, sem orientação. Não havia mais propósito. Veja o que a palavra de Deus diz aqui no verso 21. Jesus diz, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Percebe que Jesus está dando agora um propósito para a igreja, um propósito para os discípulos. Eles estavam sem propósito e Jesus agora dá um propósito para eles. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também para uma missão. O mandato de Jesus aqui, a paz de Jesus, ela vem junto com o comissionamento. A paz de Cristo vem junto com a comissão. Isso é importante, nos faz refletir. Dentro do propósito, dentro do chamado, em obediência, a paz do Senhor, ela segue dentro do nosso coração. Então perceba que o mandato de Jesus não é apenas para fazer a obra, mas para fazer a obra da maneira como ele havia feito. Assim como o Pai me enviou. Jesus se fez carne, habitou entre nós, ele se inseriu na nossa cultura, tornou-se um de nós, exceto no pecado. Assim também devemos nós, no cumprimento da missão, aproximarmos-nos das pessoas para amá-las, servi-las e levar a elas a mensagem da salvação. Então veja, eles estavam a portas trancadas. Primeiramente com medo. Segundo, porque faltava paz. Terceira, porque eles haviam perdido o seu referencial, que era a presença de Jesus, e porque não havia um propósito claro. E em último lugar, estavam as portas fechadas, porque lhes faltava poder. Perceba aqui no verso 22 e 23, que Jesus, havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Faltava poder. Além de comissionar os discípulos, eles dar uma missão, Jesus agora então sopra o Espírito Santo sobre eles, dando-lhes capacitação e poder. Este sopro do Espírito Santo, em breve, se transformaria no derramamento do Espírito, o cumprimento da promessa do Pai e a descida definitiva do Espírito Santo sobre a igreja. Os discípulos seriam revestidos de poder no Pentecostes e então cumpririam a grande comissão. Então veja, que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja, e que a igreja possa ter essa certeza. Não precisamos viver com medo. Atravessamos dias difíceis, mas o Senhor esteve conosco. Ele está sempre com a igreja. E eu gostaria de terminar essa breve meditação com a leitura de uma meditação do 365 Dias com Deus. É uma edição especial da editora Cedro. Essa devocional, olha o que ela diz. O primeiro domingo de Páscoa pareceu amanhecer como os demais dias. O povo começou a se ocupar com seus afazeres de sempre. As mulheres trouxeram especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Os discípulos estavam chorando a morte do Senhor. As portas fechadas, como a gente viu. E a guarda vigiava sobre o túmulo. Mas aquele domingo de Páscoa tornou-se diferente de qualquer outro dia. Foi um novo dia para o mundo, embora poucos o tenham visto. O guarda havia vigiado em vão. Os discípulos enlutaram sem precisão
As mulheres não encontraram o corpo de Jesus no túmulo. Madalena viu Jesus vivo no jardim. Mais tarde, as mulheres viram-no vivo, enquanto voltaram às pressas a Jerusalém. 2 dos seus discípulos viram-no vivo, a caminho de Emaús, e outros no cenáculo. Desde então, o domingo de Páscoa alvorece para proclamar que Jesus é ressurreto dos mortos. Ele vive. O pecado não pôde derrotá-lo. A morte não pôde conquistá-lo. E ele nos diz que todo o que vive e crê nele não morrerá eternamente. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confissão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e o sopro e a capacitação do Espírito Santo de Deus, que está sobre a sua igreja, seja sobre a sua vida, hoje, sempre, em especial nessa semana. Que Deus lhe abençoe, meu irmão e irmã, e que você tenha um dia muito inspirado, em nome de Jesus. Amém.